Você sabe qual é a verdadeira história do PT antes de chegar ao poder? Antes de chegar ao poder, o PT já dava sinais claros do que viria a ser o seu projeto para o Brasil. Lá atrás, o partido começou a ganhar espaço nas instituições, com a eleição do Lula, por exemplo, como deputado federal mais votado do país, formando uma bancada expressiva, conquistando prefeituras importantes mais tarde, e até o primeiro governo estadual do PT aqui no Espírito Santo. O primeiro governador de estado do PT foi aqui no estado. Pois bem, eles já estavam nas associações de moradores, nos sindicatos, nas universidades, nas igrejas, e já se infiltravam também na máquina pública e se preparavam para chegar ao poder central. Lula viajava o Brasil de uma ponta a outra com as famosas caravanas da cidadania, se apresentando, se organizando. Muito bem urdido tudo isso. Mas desde o início, o PT se destacou por uma única coisa: votar contra tudo o que poderia dar certo para o Brasil. Foi assim com o Plano Real no governo Itamar Franco. Foi assim com a Lei de Responsabilidade Fiscal do governo Fernando Henrique Cardoso. O PT sempre votou contra todas as reformas que dariam equilíbrio ao país. Mas por quê? Ora, porque eles sabiam que se o Brasil desse certo, o PT perderia seu discurso de salvador da pátria. Afinal, eram eles os detentores da bandeira da ética e da moralidade. Eles nunca trabalharam pelo sucesso do Brasil, trabalharam pelo fracasso, porque o fracasso era o combustível da narrativa deles. E quando Fernando Henrique Cardoso estabiliza a economia e o país começa a andar, o PT parte para a retórica populista, dizendo que, por exemplo, as privatizações eram entreguismo, que o Estado tinha que ser dono de tudo, sempre vendendo a ideia de que só o PT era honesto, só o PT era dono da moral. Aí finalmente eles chegaram ao poder central. E o que fazem? Aparelharam definitivamente o Estado e se aliaram ao que havia de pior na política brasileira. Sarney, Renan Calheiros, Jader Barbalho, Collor de Mello, o Centrão, incluindo o próprio PSDB. Os tucanos, que na verdade nada mais eram que um artifício da esquerda um pouquinho mais distante até aquele momento. E criaram o maior esquema de corrupção da história do país. Um partido que dizia lutar contra o sistema se fundiu a ele. A partir daí, então, o PT mostra sua verdadeira face. Não era um projeto de governo, nunca foi. Era um projeto de poder. Um projeto com raízes ideológicas bem profundas, ligadas ao Foro de São Paulo, criado por Lula e Fidel Castro para transformar a América Latina num bloco de regimes socialistas. De lá vieram Chávez, Maduro, Evo Morales, Ortega, todos os exemplos de ditaduras que começaram pela via democrática e terminaram sufocando as liberdades. Aqui no Brasil, naquela época, quem denunciava isso era tratado como radical. Ser de direita era um pecado mortal, com a mídia contribuindo enormemente para essa doutrinação. Mas o tempo mostrou que a história do PT não é sobre justiça social, nem sobre igualdade. É sobre dominação, corrupção e manutenção de poder a qualquer custo. Eis que surge o surpreendente Jair Bolsonaro, um quase isolado combatente ao sistema da Câmara Federal, com o discurso de Deus, pátria, família e liberdade. Eles reagem com ódio, porque isso ameaçava todo o sistema que eles agora lideravam. Tentaram destruir o homem e, junto com ele, o movimento que devolveu o patriotismo ao povo brasileiro. Hoje, o Brasil volta a ser governado por aqueles que sempre votaram contra o que funcionava e continuam a atacar tudo que representa justiça, liberdade, fé e ordem. Enfim, essa é uma parte da história que o PT tenta apagar, mas que você não pode esquecer. Mas me diz uma coisa, quantas vezes o Brasil ainda vai cair na mesma historinha antes de acordar?